essa é uma das fases da vida que eu acho que é tão importante, né? Uma das mais importantes, você acha? Pois é, essa é uma fase da vida que a gente tem que agradecer, a gente tem que torcer para que ela chegue, né? Porque aí sim você vai ter a sensação de que, nossa, vivi bastante, né? Não tem nada melhor do que a gente chegar à terceira idade, bem, com saúde, feliz. Mas é claro que acontece alguns questionamentos, alguns idosos não entendem, não estão preparados para essa fase. É por isso que a gente está recebendo aqui, como o Paulo falou, a psicóloga Mariana Nóbrega. Seja bem-vinda, Mariana. Boa tarde, obrigada por estar aqui, agradeço também. Bem-vinda. É um prazer tê-la aqui. Como é que é lidar com os idosos, tratar desse assunto? Ainda é um tabu falar sobre terceira idade, sobre as mudanças? Sim. Como é que é? Falar sobre a terceira idade, infelizmente, ainda é um tabu, né? As pessoas parecem que têm medo de chegar a essa fase da vida. E a gente que trabalha com idoso tenta desconstruir isso tudo, porque é exatamente um momento que a gente tem que agradecer, né? Passar por todas essas fases e poder estar agora, nesse momento, fazendo uma coisa que lhe faz bem, né? Buscar sentido, buscar coisas que sejam bacanas para você. Então, infelizmente, a gente ainda está desconstruindo um pouco essa questão da terceira idade, do que é envelhecer. É por isso que hoje a gente está te recebendo aqui para falar sobre essa fase que é tão importante na vida de qualquer pessoa. Então, se você aí de casa tem alguma dúvida, compartilha com a gente como é viver a terceira idade. Manda seu áudio, manda sua pergunta que a gente vai te responder ao vivo através do WhatsApp que está passando aqui na tela, tá bom? Agora, Mariana, é muito comum, né, na velhice as pessoas se sentirem com baixa autoestima. Por quê? Além de ser uma fase da vida que a gente acaba deixando, né, de lado algumas coisas que são úteis, né, por exemplo, o trabalho, alguma ocupação que você tinha, alguma função às vezes dentro da família, cuidar dos filhos e questões desse tipo, existe esse tabu, né, esse preconceito do que é ser velho. Então, ninguém quer ser velho hoje. As pessoas buscam sempre mudar a aparência, rejuvenescer. Elas estão sempre buscando meio que burlar. E quando ela não consegue, por exemplo, ter a capacidade que ela tinha já na fase adulta, ela tenta buscar isso incessantemente. E eu acho que o que a gente teria que pensar é assim, como acolher essa fase da vida que vocês estão vivendo hoje, né? Do envelhecimento, da terceira idade, que pode ser uma fase da vida muito produtiva e muito prazerosa. Com certeza. E para isso tem que haver uma preparação, né? Tem que os idosos... Uma terapia, ela pode ajudar? Ela surte efeito na velhice? Surte, sim. A gente, em qualquer fase da vida, a terapia ela pode surtir efeito, inclusive na velhice, porque é uma fase que a gente vivencia muitas perdas, que o idoso deixa tanto, por exemplo, uma ocupação, como, por exemplo, a perda de amigos, de cônjuges. Então, a terapia é dar um novo significado a esse lugar que ele ocupa, né? Então, assim, poder encontrar novos projetos de vida, dar significados novos a essa fase da vida, né? E uma coisa que eu percebo também é a necessidade da gente estar fazendo uma rede de apoio, porque não é só entrar na terapia e não ter outros suportes. Então, assim, quais são as atividades que a pessoa poderia estar fazendo? Uma atividade, por exemplo, uma terapia ocupacional, onde é que ela isso que eu ia te perguntar. A terapia ocupacional, nesse caso, ela pode ser uma das melhores alternativas para o idoso? Sim, uma das possibilidades que é importante a gente estar junto, traçando quais são as atividades que ele gosta de fazer, que é prazerosa, né? E que pode estar trazendo benefícios. Às vezes a pessoa tem, por exemplo, não está se movimentando muito, com a criatividade, o que é que ela gosta de fazer para que a gente possa estar traçando um plano de atividades e não ficar só em casa, sem fazer nada, parado, né? De frente para a TV ou... É legal ter momentos como assistir televisão, ver filmes, mas também ter outras atividades aí. É tanto que a gente já trouxe aqui várias vezes no nosso programa exemplos como esse, né? De idosos que fazem dança, cantam, esportes, atividade física, né? Academia. E aí a gente tenta justamente mostrar para quem nos assiste, né? Que é possível sim, a vida não acabou, muito pelo contrário. Vocês estão descobrindo uma nova fase, né? Uma nova maneira de viver. E essa terapia, ela também vai ajudar ali os cuidadores, os familiares que ficam com os idosos, porque às vezes, né, esse pessoal, a família mesmo, o cuidador, ele não entende muito bem o que está acontecendo, essa situação. E é importante também para eles a terapia? Com certeza. A terapia
tanto para o cuidador, que às vezes precisa, né, ter esse momento de um lugar para estar desabafando, para estar dando um significado novo a esse momento da vida desse familiar, quanto para o idoso que está ali. Quando ele começa a ter autonomia, a ficar mais independente, ele começa a meio que desafogar um pouco a demanda dentro de casa, né? Uma pessoa que começa a estar feliz para estar saindo, para estar, por exemplo, fazendo uma comida que ele gosta, para estar dançando, para estar socializando, ela não sobrecarrega tanto a pessoa que está também ajudando nesse cuidado. Então, os benefícios são bem positivos também para a família. Olha, também é comum a ansiedade e a depressão se fazer presente na terceira idade? Sim. Existem, tanto a depressão como a ansiedade, elas são multifatoriais. Então, assim, quando a gente chega na terceira idade, existem alguns fatores, por exemplo, doenças que você acaba adquirindo, doenças crônicas, né? Algumas medicações que têm efeitos colaterais, o isolamento em si, então a família acaba se reestruturando, a pessoa acaba deixando, convivia com um filho, o filho sai de casa, o marido que acaba falecendo, ou uma mãe que acaba falecendo, então a pessoa vai passando por diversos momentos de perdas, de coisas que precisam mudar o sentido, né? E aí é nesse aspecto que beneficia. Olha, Mariana, tem uma pergunta aqui do Marcos e a gente já aproveita para reforçar o convite. Você que está nos assistindo, quer interagir, quer tirar uma dúvida, pode mandar. Estamos ao vivo aqui na TV Feliz, então tem o nosso WhatsApp 981056955. A gente está aqui ligadinhos no WhatsApp. E o Marcos quer saber o seguinte, qual é o seu conselho para os idosos que acham que a vida já acabou? O conselho é que, assim, isso para mim, isso traz um pouco dessa questão cultural da gente, né? De novo, trazendo que parece que é só quem é jovem é que tem vida. E o que é ter vida, né? É ter uma ocupação, é ter um trabalho, é o quê? Então, assim, buscar olhar para o que ainda pode ser bacana, né? O que é que você pode sim ser feliz, né? Você pode sim encontrar atividades que talvez não sejam mais como aquela fase, né, da fase adulta, que tinha que trabalhar para fazer alguma coisa, para botar dinheiro em casa, tinha atividades mais obrigatórias, mas que você pode sim encontrar prazer nessa idade. Então busque, né? Às vezes a gente fala, é uma dança, mas aí, nunca gostei de dançar, um crochê, não gosto de crochê, mas existem muitas atividades para cada tipo de idoso. Então que vocês possam se abrir para isso, porque hoje existem espaços que trabalham com idosos, voltados para o idoso. Às vezes eles reclamam um pouco, não tem, fulano faz isso, mas é muito rápido, né? Por exemplo, você entra numa turma de dança de adulto, e aí é outro contexto, mas se você entra numa que é voltada para idoso, talvez você veja que você pode aceitar suas limitações, né? Que dançar pode ser de outro jeito, não precisa necessariamente ser daquele jeito que você achava que era antes. Então é tentar ter um novo olhar para a vida. E esses espaços é uma ótima alternativa para que elas possam conhecer outras pessoas que estão passando pela mesma fase, né? Eu acho que é até mais fácil a questão da aceitação, você vê que tem outra pessoa que está passando pela mesma situação, pelas mesmas descobertas, né? Não é porque você chegou na terceira idade que a vida acabou, não, né? Vão surgir novas descobertas na vida ao longo do tempo, né? Olha, chegou mais uma pergunta aqui, você de casa pode continuar interagindo com a gente no número que está passando aqui. A pergunta diz o seguinte: meu sogro é uma pessoa de personalidade forte. Ele está com princípio de Alzheimer e vão morar conosco. Como eu devo agir para uma boa convivência? O Hélio do Tirol. A doença de Alzheimer ainda hoje é extremamente difícil de enfrentar, né, para algumas pessoas. Então, uma coisa que eu acho bacana é que você busque informações, né? Tem um site que tem muitas informações sobre Alzheimer que eu acho bacana, até para se você quiser entrar em contato, tem algumas palestras, às vezes até gratuitas,
que é o Alzheimer 360, né? Aí você procura aí para dar uma olhadinha. Mas a questão também de você buscar geriatra, que para estar dando esse suporte, para você estar buscando outros profissionais da área de saúde e também de apoio social, para que você não queira dar conta de tudo sozinho, porque eu acho que é tudo muito peculiar, né? Então, assim, o Alzheimer também é uma doença que ela vai se desenvolvendo de maneira peculiar em cada um. E aí é preciso que você vá observando cada necessidade e, junto com outros profissionais, né, que podem estar lhe apoiando, você pode ter um resultado ainda melhor nesse cuidado. Pois é, a Jeane, de Extremóis, mandou assim pra gente. Minha mãe tem 59 anos e está com depressão. Como é que eu devo agir? Como é que você deve agir, né? Eu acho que a primeira coisa, às vezes a gente está vivenciando uma depressão dentro de casa e tem dificuldade de olhar para conversar, chegar para conversar. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é tentar se aproximar para entender um pouquinho do que é que está acontecendo, né? Com aquela pessoa que a gente gosta tanto. Perguntar o que é que ela está sentindo, orientar, né? É importante nesse momento, às vezes, orientar para ir para um psicólogo. Às vezes é necessário tomar uma medicação que pode estar ajudando, ir a um psiquiatra. Então, assim, todo esse suporte é muito importante nessa hora. E aí você chegar, conversar com ela, tentar entender um pouquinho, se aproximar e tentar encaminhar ela para esses profissionais, até para ver o que é possível fazer de acordo com a depressão que ela tem, né? Porque o que é uma saudade muito grande, né? Tanto dar um novo significado, mas tentar encontrar coisas junto com ela. E esse suporte familiar é extremamente importante em quadros de depressão. Muito bom. Olha, a gente está tirando várias dúvidas aqui sobre a terceira idade. Está chegando várias perguntas aqui. Nós vamos fazer uma por uma. O Edson Lima está dizendo assim, excelente entrevista sobre a terceira idade. E ele pergunta, como envelhecer bem no mundo tão complexo? Boa pergunta. Gostei muito da pergunta, né? É um desafio. O envelhecimento saudável, ele perpassa vários fatores, né? Às vezes a gente escuta que é só ir para a academia fazer ginástica, por exemplo, mas não é só isso. Até a acessibilidade é algo que vai proporcionar um envelhecimento mais saudável para você. Então, tentar ter uma alimentação saudável, tentar cuidar da sua saúde emocional, né? Estar inserido em grupos sociais, até dentro da igreja mesmo, é um grupo que você pode estar sendo inserido. E aí, tentar sempre estar fazendo coisas que lhe fazem bem, né? Buscar coisas que lhe façam ter prazer. Isso eu acho que é são os pilares, né? Existem muitos pilares que a gente poderia passar o dia falando sobre esse envelhecimento saudável. Tem aqui um relato, vamos lá. Boa tarde, eu tenho 47 anos, me chamo Leide de Extremóis. E às vezes me sinto depressiva, pois fico preso na morte, fico pensando na morte ou em quem já morreu, e é horrível. O que você me diz? Não gosto de saber quem já morreu, eu fico pensando sobre esse assunto, principalmente quando estou no período de menstruação, pois vem todo mês e ela fica nervosa pensando nisso. É Leide, né? Leide, tem assuntos na vida da gente, né, que por algumas experiências que a gente vai vivenciando, ou até pelas questões sociais mesmo, a gente tem dificuldade de enfrentar. E um deles é a morte. Tanto é que é uma dificuldade que a gente tem ao chegar na terceira idade, que é parar para pensar que a gente pode morrer, né? Mas eu quero lhe dizer que a morte, ela faz a gente pensar também sobre a vida, né? E é importante que você procure ajuda, né? Talvez para tratar esse seu problema, porque eu acho que é algo que não é tão rápido, não é uma resposta que eu posso lhe dar imediata, mas para você poder olhar para essas pessoas de uma nova forma. Às vezes a gente coloca ela em lugares especiais, mas que precisam ser modificados. E talvez seja por isso essa angústia, né? Seria coisas para terapia. Legal, estão chegando várias perguntas aqui no nosso programa. Continue interagindo com a gente, tá? Através do nosso WhatsApp
981056955. A nossa telespectadora lá do Alecrim, a Valquíria, disse o seguinte: gostaria de saber qual o comportamento de uma pessoa que esteja com depressão. Sei que a gente sabe um pouco, né? Mas ela quer saber especificamente qual o comportamento, como controlar a questão da ansiedade. Ela disse que adora o programa e está adorando a entrevista. A questão da depressão, né, ela se apresenta de diversas formas, por isso que eu coloco assim, quando a gente está perto de alguém, tentar ter um olhar sensível. Normalmente, a pessoa, ela fica com a autoestima mais baixa, né, então ela tem discursos, às vezes, mais negativos sobre si, ela, às vezes, deixa de socializar, era uma pessoa que saía, que gostava de conversar, e ela já começa a se isolar, dizer que não quer, ou às vezes até começa a adoecer muito, né, tá relatando o tempo todo momentos de tristeza. E aí é importante você estar sempre tentando conversar, porque eu acho que quando a gente está próximo daquela pessoa, a gente acaba vendo que o comportamento está sendo diferente. Às vezes dormindo muito, né? Uma pessoa altera o sono, então é uma pessoa que está o tempo todo meio que muito cansada, com preguiça. E a questão da ansiedade também. Eu acho que a ansiedade e a depressão são adoecimentos do mundo moderno, né? Tentar pensar um pouco no dia de hoje, porque a cada dia que a gente tem força para viver e para enfrentar, e a gente é acostumado a dar conta de tudo ao mesmo tempo, então tentar dar conta das coisas um dia de cada vez, né? E aí, assim, tentar fazer atividades que relaxem, né? A alimentação, como vocês trazem aqui, também é algo muito importante, tem alimentações que são calmantes. E aí eu acho que existem várias formas para poder enfrentar isso. Olha, a nossa telespectadora quer aqui saber se em Natal tem academia de dança para idosos. Uma academia pública, ela está falando. Na verdade, eu desconheço a academia. Posso até depois deixar meu contato para procurar e lhe passar essa sugestão. Mas, assim, eu acredito que exista porque, assim, na parte pública, existem muitas atividades, principalmente em unidades básicas de saúde, com danças para idosos, que eu já ouvi falar. Então, assim, se você quiser também falar qual é o bairro, mais ou menos, a gente pode procurar lhe informar. E você também pesquisa os centros-dias, né? Que é como se fosse uma creche para idosos? A creche, ela é uma instituição, né, um espaço voltado para atender as crianças quando o pai e a mãe têm a necessidade de estar trabalhando, tem outras ocupações ou não pode estar o tempo todo com aquela criança, e são atividades que estimulam. E o centro-dia, né, para idosos, ele tem essa proposta. Ele é uma instituição diurna que oferece atividades diárias e de acordo com a necessidade de cada pessoa, ou num turno ou em 2 turnos do dia, por exemplo, se você quer passar o dia todo, e no final você volta para a convivência com a sua família. Então lá vai ter atividades como de estimulação cognitiva, né, para memória, atividades físicas, atividades recreativas que todo mundo precisa também, e aí engloba tudo isso. Tá aí, gente, muito massa, né? Saber, então, que existem, sim, esses lugares para o senhor, para a senhora viver em sociedade, né? Se sentir ali incluso realmente. Agora, qual é a diferença, Mariana, de ter um cuidador e de ir ao centro-dia? A diferença é que o cuidador, ele fica muito tempo em casa, né? Embora que hoje já existam cuidadores que as pessoas estão treinando para ir para casa de quem necessita e organizar atividades diárias. Mas dentro do centro, né, você vai ter a possibilidade de estar com outras pessoas, de ter atividades voltadas para você, mas de ter essa socialização, que é muito importante na terceira idade, até porque às vezes a gente perde pessoas que estavam ali com a gente e a gente não encontra outras formas de encontrar novos amigos. Então lá é esse espaço de você também fazer novas amizades, que aí é aquela questão que a gente estava falando, assim, de a vida não acabou, a vida continua, né? Exatamente. Então você pode recomeçar. Quem sabe achar um crush. Crush, verdade. Crush para o senhor, para a senhora, porque, né, até eu tô aprendendo agora essas expressões, porque é tudo muito rápido, muito novo, né? É um paquera. Como é que era mais antigamente que falava paquera? Um broto. Um pão, meu Deus, um pão. Um pão? Sério? Que legal.
Agora, olha, tem muita gente aqui perguntando, a Silvana aqui de Natal, ela está perguntando se você atende alguma clínica, se é especificamente para idoso, onde fica o centro-dia. Acho que o pessoal ficou curioso para saber um pouco mais sobre esse centro. O centro-dia que eu estou trabalhando e eu atendo também é o Essencial e ele fica no Barro Vermelho, né? E aí eu vou passar depois as redes sociais, caso vocês queiram saber. É só chegar lá que vai ter uma avaliaçãozinha inicial e ver quais atividades melhores vocês se adequam. Massa! Agora, pode ser uma boa alternativa para idosos que desenvolvem quadros de ansiedade e depressão também? É uma ótima alternativa, na verdade, né? Eu já cheguei a conversar com idosos que diziam assim que não tinha nada, apenas depressão, né? Não tinha nada porque a depressão ela é muito forte, na verdade, mas não tinha outro adoecimento físico e andava de bengala. E depois que foi para um centro-dia, começou a andar sem bengala. Então, olha, assim, essa questão de você acreditar que você tem autonomia, que você tem independência, que você é capaz, dessa questão de você encontrar pessoas que passam por situações parecidas com a sua, isso tudo, poder externar, conversar, falar sobre os seus sentimentos, tudo isso vai estar contribuindo para amenizar a depressão e a ansiedade. Olha aí, a gente tem um relato aqui da Graça, ela diz, minha mãe tem 79 anos, ela é muito feliz, vai à praia, vai ao supermercado, ela é super feliz. Que massa. Legal que vê isso também, né? Porque tem muita gente que continua vivendo muito bem e é por isso que a gente está aqui, né? Para falar sobre esse assunto, para dizer que é possível sim ter uma vida, uma qualidade de vida na terceira idade também. Não, e antigamente, né? Sei lá, nem muito antigamente, eu acho que uns 10 anos atrás, 15 anos, o pessoal já considerava 60 anos como idoso, como velho, né? Tipo, na legislação, tudo bem, é 65, né? Mas, assim, não é que você tem 65 anos que você tá ali de bengala, sem poder, sem querer sair, sem querer fazer nada. Não, gente, não tem nada a ver. Cada vez mais a nossa sociedade tá assim, ó, mais rápida, as informações, então os idosos estão, sim, indo a lugares, se divertir, dirigir também. Antes você não encontrava muitos idosos dirigindo. Menino, só o que eu encontro no trânsito, as senhorinhas lá, ó, dirigindo. Arrasando então, lá, não né? é que a vida acabou, não, viu? Tá tudo certo, tá tudo em cima, viu, TBC? Tá tudo maravilhoso. Tá aí, TBC, vai deixar? E quanto mais você se cuida, mais chance de envelhecer bem você tem, né? É verdade. É isso mesmo. Olha, estão chegando vários relatos aqui. E a Silvana está dizendo assim, eu tenho convivido muito com a minha sogra e ela está triste sem meu sogro depois que ele faleceu. Já tentamos várias coisas para voltar à sua alegria, mas ela ainda não conseguiu. Ela tem 70 anos, vai fazer 5 anos que ele faleceu. 70 anos? Ela tem 70 anos e fez 5 anos que ele faleceu, o esposo dela. É um problema às vezes, né? Quando perde o cônjuge, realmente é um pouco mais complicado, né? E que é algo que acaba acontecendo, né? Também da mesma forma que outra pessoa trouxe um depoimento, tem gente que consegue se reestruturar, encontrar um novo sentido para a vida, porque às vezes o sentido da vida é aquela pessoa que está do seu lado, né? Principalmente quando você envelhece. Mas que talvez procurar o médico, né? Tentar ver uma medicação que pode estar ajudando para que ela possa estar mais estável emocionalmente e assim possa também encontrar prazer nas outras atividades, né? Porque às vezes a gente está tão mal que a gente, sem medicação, não consegue nem dar o próximo passo. Então, às vezes é interessante procurar o geriatra, o psiquiatra para poder falar sobre essa situação. Olha, o bate-papo foi excelente, esclarecedor, acho que maravilhoso para quem está em casa, não só para a turma da terceira idade, mas para todo mundo, né? Que um dia, se Deus quiser, chega, né? Com certeza. Se a gente viver uma vida saudável, com saúde, se preparando, fazendo terapia, por que não também, né? Para se preparar para essa fase da vida. Com certeza. Vai dar tudo certo. Não só para essa fase da vida, mas a terapia é essencial para todo mundo. E é por isso que a gente sempre recebe psicólogos aqui no nosso programa para desmistificar esse tabu, né? Relacionado à questão da terapia, porque é tão importante, acho que para qualquer fase da vida. Se conhecer, né? Mesmo e estar mais preparado para tudo. Bom, olha, um beijo aqui para nossa telespectadora Cíntia de Ceramirim, falou, boa tarde, estou na audiência e gostando
gostando muito do assunto, muito boa entrevista. Obrigada. A Luzi está perguntando, cadê? A Silvana também, está todo mundo perguntando o seu número, o seu contato, quer saber tudo direitinho do Centro Dia. Tem aqui várias mensagens chegando sobre isso, o pessoal está pedindo o endereço. Vamos finalizar então com a mensagem para essa turma da terceira idade, né? E falar depois seus contatos. Eu me lembrei de uma música, que é a música de Frejá, que fala assim, Amor para Recomeçar, né? O nome da música. E eu desejo que vocês não parem tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E quando você estiver bem cansado, que ainda existe amor para recomeçar. Os contatos, o meu telefone é o 99-451-4451. Você tem redes sociais? Rede social, Essencial Dia, o Instagram e o Facebook também. O site é o www.essencialdia.com.br. E se quiser mandar e-mail também, o contato @essencialdia.com.br. Certo? Então, se precisarem, podem entrar em contato comigo. Se a gente quiser continuar tirando as dúvidas também, agradeço muito pela oportunidade. A gente que agradece sua participação aqui no nosso programa. Foi muito bom te receber aqui e volte mais vezes trazendo outros temas. Obrigada. Obrigada, Mariana. Até a próxima.